Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer nesse vídeo aqui números agora da pesquisa que foi feita em Belo Horizonte para saber como é que está a opinião dos eleitores sobre quem será ou em quem eles votariam para prefeito se as eleições fossem hoje. Eu quero trazer números de primeiro turno, rejeição, cenário espontâneo, enfim. Vamos trazer muita coisa aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o joinha para cima. Vai que você não gosta, faz parte. Manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos falar aqui. A gente tem falado de várias pesquisas e é importante a gente observar primeiro tendências baseado com a comparação com o mesmo instituto, porque não adianta você pegar e comparar igual alguns candidatos fazem, são espertos, eles pegam assim, fulano tá crescendo, aí pega o que deu num instituto com o outro, em momentos diferentes, e aí você fala, não, mas aqui não tá mentindo, não tá mentindo, só que tá induzindo o eleitor a acreditar que está tendo um crescimento sem levar em consideração diferenças metodológicas de quando, data que foi feito aquele levantamento, enfim. Então, quando eu trago aqui comparações, a gente traz baseado no mesmo instituto, que usa a mesma metodologia, e aí fica a diferença apenas de data, Então, esse é um ponto importante a ser destacado. E claro, não é só trazer números, mas tentar explicar aqui um pouco de cada candidato e trazer algumas reflexões. Vamos lá, então, começar com os números que foram divulgados pela Datafolha, que ouviu 910 eleitores entre os dias 20 e 21 de agosto em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistado responde quem ele quiser, inclusive na última que eu falei aqui, falaram Calil. Calil não pode ser candidato, ele foi eleito em 2016, reeleito em 2020 e em 2022 ele saiu da prefeitura para disputar o governo, então ele não podia disputar agora de novo. Muita gente às vezes fala, por que o Calil não está disputando? O Calil ia vencer. O Calil não poderia ser eleito 3 vezes na sequência, 16, 20 e 24, então mesmo que ele não esteja como prefeito agora, ele não pode disputar. Eu acho até que foi um erro do Calil abrir mão da prefeitura para disputar as eleições em 2022, já que o Zema tentou e conseguiu ser reeleito, e no Brasil nós sabemos que muitos daqueles que tentam a reeleição conseguem, a não ser que façam um governo realmente que desagrada o povo e o povo queira mudar, como foi o caso do Bolsonaro, que foi o primeiro presidente depois da reeleição que não conseguiu se reeleger, como foi o caso do Haddad em São Paulo, eleito prefeito em 2012 e em 2016 perdeu para o Dória, enfim, e claro, de vez em quando acontece isso, mas na maioria das vezes, prefeitos, governadores e presidentes conseguem se reeleger porque tem a máquina na mão, etc e tal, e outras questões mais. Então, Calil não pode, mas nessa aqui também não foi citado, é bom só para explicar. Vamos pegar aqui agora na pesquisa espontânea. O Mauro Tramonte, deputado estadual, lidera com 8%, ele é do Republicanos. O Bruno Engler, que é do PL, aparece com 5%, Rogério Correia, do PT, Fuad Noman, do PSD e Duda Salabert, do PDT, aparece cada um aqui com 4%. No atual, a pessoa respondeu, no atual prefeito, não sabe nem o nome, fala no atual, 1%. Carlos Viana, do Podemos, também 1%, Gabriel Azevedo, do MDB, também 1%. Outras respostas, 2%, em branco, nulo, nenhum, 6%, e 64% de indecisos. Na pesquisa estimulada, que é quando o Instituto já tem a listinha com os nomes, responde nessa listinha aqui. O Mauro Tramonte lidera, ele aparecia com 19 no último levantamento Datafolha do mês passado, agora foi para 27, então cresceu bem o Mauro Tramonte, me parece que ele tem uma vaga garantida aqui no segundo turno, mas eleição já viu, Não pode cantar nada antes da hora. O Carlos Viana, que é do Podemos, estava com 8, cresceu 4 pontos, ele foi para 12. O Fuad Noman, atual prefeito, tinha 6, foi para 10, cresceu 4. O Bruno Engler tinha 7, cresceu 3, foi para 10. A Duda Salabert manteve os 10 que tinha antes. Rogério Correia
Tá com 7 agora, ele tinha 8, então ele caiu 1. O mesmo de Gabriel Azevedo, caiu 1 também, só que ele tinha 4, caiu para 3. O Anderson Rocha, 1, do PSTU, Lourdes Francisco, do PCO, 0, Indira Xavier, da UP, 0, em branco, nulo nenhum, 10, indecisos, 9. Bom, antes de falar aqui da rejeição dos candidatos, vale explicar rapidamente. O Mauro Tramonte é deputado estadual do Republicanos, ele conseguiu a proeza, digamos assim, algo, né, comum na política em eleições municipais, que é unir adversários. O Calil, que eu disse aqui, ex-prefeito de Belo Horizonte, que disputou o governo contra o Zema, apoia o Mauro Tramonte. Inclusive o Calil foi para o Republicanos. E o Zema, Partido Novo, também apoia Mauro Tramonte. Então tivemos, inclusive, na convenção que confirmou a candidatura do Mauro Tramonte, a presença e o aperto de mão ali dos dois adversários das eleições de 2022, Calil e Romeu Zema. Isso, claro, fortalece ainda mais a candidatura do Mauro Tramonte, que já liderava, e com o apoio aí de Calil e Zema, você tem então uma candidatura bastante competitiva. Carlos Viana é senador da República, está no Podemos. Ele, em umas pesquisas que aparece mais atrás, nessa conseguiu aparecer em segundo, empatado dentro da margem de erro até com o Rogério Correia, que é do PT. Então você tem aqui muitos nomes embolados, totalmente em aberto essa disputa pelo segundo lugar, para ver quem vai para o segundo turno com o Mauro Tramonte, se de fato tiver segundo turno. Então Carlos Viana está no Podemos, o Fuad Noman, que é o atual prefeito do PSD, ele estava bem atrás, estava com 6, conseguiu crescer 4 pontos. Vamos ver como é que vão ficar aí os próximos levantamentos, as próximas pesquisas. Mas agora aqui o Fuad Noman deu uma respirada, mas ainda assim situação muito difícil para ele, que tenta a reeleição, era vice do Calil e assumiu em 2022, uma situação bastante complicada dele. O Bruno Engler é o bolsonarista da eleição. Ele é do PL, é apoiado por Bolsonaro, Nicolas Ferreira e companhia. Então muitos apostam que o Bruno Engler deve crescer um pouco mais nas pesquisas. Resta saber quanto, óbvio, mas muitos apostavam também que ele já deveria ter crescido mais, que ele ia crescendo apenas 3 pontos, indica que, né, será que o eleitor bolsonarista vai se empolgar com ele ou talvez vai ficar aí com outros nomes. Vamos aguardar mais um tempo. Por enquanto, 10. Em outro instituto, eu trouxe aqui dias atrás, Atlas Intel. O Bruno Engler aparecia com mais de 20 pontos. A gente vê aqui a diferença de metodologia. E olha que a Atlas Intel acertou bastante em 2022, mas trouxe números muito diferentes, não apenas de Belo Horizonte, mas também em outros estados. De todo jeito, aqui nessa pesquisa Datafolha, Bruno Engler 10. A Duda é deputada federal, manteve, não caiu nem subiu. Rogério Correia, do PT, que muitos apostavam também que já era para ter crescido alguma coisa, e pelo contrário, ele caiu 1 ponto. O Rogério, apoiado pelo Lula, que não sei como é que vai ser a atuação do Lula lá em Belo Horizonte, já que o PSD do atual prefeito faz parte da base governista. E o Lula talvez vai preferir evitar subir em palanques ou fazer uma campanha mais ostensiva em lugares em que partidos da base governista também têm seus candidatos ali disputando. Enfim, vamos aguardar e ver. De todo jeito, o Rogério Correia, pelo menos por enquanto, não está conseguindo deslanchar e, pelo contrário, caiu nessa pesquisa. O Gabriel Azevedo, vereador, tinha 4, aparece com 3, repito. Outros candidatos aqui nem compensa. Rejeição. A candidata mais rejeitada é a Duda Salaber, do PDT, aparece com 27% de rejeição. Em segundo vem empatados 3 candidatos: Bruno Engler, Carlos Viana e o Gabriel Azevedo. Cada um tem uma rejeição de 20%, em que o eleitor responde não votaria de jeito nenhum. De todo jeito, mesmo a Duda, que lidera nesse quesito, é uma rejeição que não impediria de ir para o segundo turno, nem mesmo de vencer as eleições. O Mauro Tramonte aparece com 18, Rogério Correia, Fuad Noman também com 18, cada um deles. Então a gente observa que em Belo Horizonte, não sei a opinião de vocês, fiquem à vontade para comentar e para espalhar esse vídeo com quem mora lá, ou mora em Minas, como é o meu caso aqui em Uberlândia. A gente fica aí atento, o que vai acontecer na capital mineira. Me parece que a situação lá está totalmente em aberto. Não dá para cravar nada, nem de quem vai para o segundo turno, de quem é favorito, quem não é. Claro que o Mauro Tramonte estando liderando, né, é um nome que está aí.
né, e seria, em tese, a grande disputa pelo segundo lugar. Mas outro instituto, que eu falei aqui, o Atlas Intel, traz o Mauro Tramonte já atrás. Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver começo de campanha, né, propaganda na televisão, no rádio, campanha na rua, rede social, para ver como é que as coisas vão se acomodar lá em Belo Horizonte. De todo jeito, peço para vocês espalharem, compartilharem esse vídeo, né, trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!